Olá pessoal, aqui é o professor Fred Moreira e hoje nós vamos corrigir algumas questões de temperatura e dilatação. Então sempre que precisar você dá um pausa no vídeo, dá uma olhada na questão e depois assiste a correção. Bora lá? Então, olha só, primeira questão aí. O Jonas estava lendo a reportagem sobre uma lua de Europa, de Júpiter, né? E lá falava que a temperatura na superfície era por volta de menos 300 graus. Então, dentre as três escalas aí mais comuns, né, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, qual que deveria ser a escala adotada aí na análise? Bom, a escala Kelvin, gente, temperatura em Kelvin, ela obrigatoriamente tem que ser acima de zero. Ela foi criada justamente para isso, para não ter número negativo na escala, né? Para a escala pegar o grau de menor agitação e chamar de zero. A escala Celsius, ela vai começar no menos 273. Então ela tem que ter valores acima de menos 273. Então, o menos 300 só pode ser a escala Fahrenheit, porque a escala Fahrenheit ela começa em menos 459,4 graus Fahrenheit. Então, se você pegar o menos 273 graus Celsius e jogar na escala Fahrenheit, dá menos 459,4. Então, a resposta fica sendo Fahrenheit. Entre as três escalas, é a única que aparece com o número menos 300. Vamos para a próxima. O estudante ele construiu aí, uma escala de temperatura em que a fusão da água acontece com 40 e a ebulição com 90. Determine menos 20 graus Celsius na escala E. Então, olha só, você tem a escala Celsius, que vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, dividida em 100 partes. 100 partes, né? Já a escala aí do estudante, ela vai de 40 graus estudante e até 90 graus estudante. Né? E a questão quer saber menos 20 graus Celsius na escala do estudante. Ela está dividida, se você olhar aí, em 50 partes. São 50 partes. Então o que a gente pode falar nessa situação? A gente pode falar que a temperatura Celsius dividido por 100 é igual à temperatura do estudante dividido por 50. Né? Uma escala é dividida em 100 partes, a outra escala é dividida em 50 partes. Porém, a escala do estudante começa no 40. Né? Então eu não posso falar que 0 é igual a 40. Não posso escrever matematicamente isso, mas eu posso escrever que 0 é igual a 40 menos 40. Então a gente coloca um menos 40 aqui para a coisa ficar bonitinha. Então, agora, né, eu tenho uma fórmula que relaciona as duas temperaturas. Dá para simplificar, né? A temperatura em Celsius aqui dividido por 2 é igual à temperatura estudante menos 40. Basicamente eu cortei aqui por 2, por 50, perdão. Aí ficou 2 aqui e 1 aqui. Bom, agora que você sabe a relação entre as duas, né, é só jogar o menos 20 sobre 2. É igual à temperatura do estudante menos 40. Então daqui você fica com menos 10 é igual à temperatura do estudante menos 40. A temperatura do estudante nessa história vai ficar sendo 30 graus estudante. Aí, letra C aí. Vamos para a próxima. Um carro aumenta sua velocidade, né, 1.200 kg, de 10 para 30 metros por segundo. Calcule o trabalho realizado pelo motor. Essa é uma questão em que o trabalho ele é a variação da energia cinética. Né? O trabalho ele fica sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho fica sendo mv ao quadrado menos mv0 ao quadrado. Né? O trabalho ele fica sendo, vamos colocar em evidência, só para a gente visualizar uma paradinha aqui que a galera geralmente comete erro. O trabalho fica sendo m sobre 2, que multiplica v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Daqui, eu posso escrever que o trabalho é a massa, que é 1.200, dividido por 2, que multiplica 30 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, o seu trabalho fica sendo 600, que multiplica 30 ao quadrado, 900, menos 10 ao quadrado, 100. Então, o seu trabalho fica sendo 600 vezes 800, o que vai dar 48 com 4 zeros. Então, vai dar 480 mil joules. O que o pessoal faz de errado aqui nessa questão? O pessoal subtrai as velocidades, né, encontra 20
E aí joga na fórmula mv2 sobre 2 com 20. Isso não pode, isso está errado. Porque falar isso é falar que 30 ao quadrado menos 10 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. E isso é falso. Isso é falso. 900 menos 100 não é 400. Isso é falso. Então o erro da galera está justamente em subtrair as velocidades e depois elevar ao quadrado. Não, a gente tem a subtração dos quadrados. É 30 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Você não pode subtrair as velocidades e jogar na fórmula uma vez só. Você tem que jogar a fórmula para 30 e subtrair da fórmula para 10. Então você tem que fazer o mv2 sobre 2 de 30 e depois subtrair do mv2 sobre 2 de 10. O que eu fiz aqui foi mais direitinho, mas eu obedeci a regra do 30 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Eu não pus 20 ao quadrado. Tá? Então por isso que muita gente confunde e acaba indo na letra B de bola, 240 mil joules, porque faz o 20 ao quadrado. Aí está tudo errado, não pode fazer isso não. Tá? Então lembra disso que, como está elevado ao quadrado, não pode subtrair as velocidades. Tem que fazer a energia de 30 menos a energia de 10. Então a resposta ficou sendo 480 mil. Nessa daqui, um bloco de 5 kg é disparado horizontalmente por uma mola, que estava comprimida por 1 metro, conforme mostrado no gráfico. Calcule a velocidade máxima adquirida após o disparo, desprezando perdas de energia. Bom, nessa história aqui, o jeito mais fácil de resolver a questão é calcular o trabalho. O trabalho é basicamente a área abaixo do gráfico. O trabalho é base vezes a altura dividido por 2. Vou aproximar aqui. O trabalho fica sendo a base, que é basicamente 1, vezes a altura, que é 80, sobre 2. Isso daqui vai dar 40 joules. Agora, esse trabalho realizado pela força elástica se transforma em energia cinética. É aquela história de que o trabalho é a variação da energia cinética. Você não tinha energia cinética, agora você tem. Então, conclusão, se você pensar no trabalho como a variação da energia cinética, a energia cinética também vale 40 joules. Aí agora é só fazer 40 joules é igual a mv2 sobre 2. Vou pôr assim, energia cinética é igual a mv2 sobre 2. 40 é igual a massa, que é 5v ao quadrado sobre 2. 80 é igual a v ao quadrado, sobre 2, não é isso? Sobre 5, perdão, sobre 5. Então daqui você tira, vou jogar aqui para cima. V ao quadrado é igual a 16 e a velocidade 4 metros por segundo. Está aqui, 4 metros por segundo. Vamos para a próxima. Aí está o frasco de 10 litros completamente cheio de glicerina a 10 graus Celsius, aquecendo o frasco com a glicerina até atingir 90 graus Celsius. Observa que 352 ml de glicerina transbordou. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica é 5 vezes 10 a menos 4, calcule o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco em graus Celsius a menos 1. Então aqui vamos falar da glicerina. Dá para fazer na glicerina o ΔV. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então, o ΔV da glicerina fica sendo 10 litros. O ΔV dela, a gente está calculando, o gama dela é 5 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura dela é de 10 para 90, é 80. Então, o ΔV dela fica sendo 5 vezes 8, 40, com mais 2 zeros, 4.000, 10 vezes 5 vezes 80, vai dar 4.000, vezes 10 a menos 4. Então, o ΔV da glicerina fica sendo 0,4 litros, o que vai dar 400 ml. Agora eu vou usar o nosso conceito de que ΔV aparente é igual ao ΔV do líquido, que é o que a gente chama de real, menos o ΔV do frasco. Aparentemente dilatou 352, que foi o que derramou, 352. É igual ao ΔV do líquido, que é 400, menos o ΔV do frasco. Daí a gente tira que o ΔV do frasco tem que ser igual a 48 ml. Porque a glicerina dilatou 400, mas derramou 352. Quer dizer que o frasco segurou 48. Agora que eu tenho o ΔV do frasco, eu venho aqui e faço ΔV do frasco é igual a volume inicial vezes gama vezes ΔT. O ΔV do frasco, 48. Como está em ml agora, o volume inicial, que era 10 litros, eu vou escrever como 10.000 ml, para ficar mais fácil na minha conta. Então, vou colocar 10.000 aqui, 10.000.
gama, e a variação de temperatura é a mesma, né? Porque os dois aqueceram junto, 80. Então agora o seu gama, ele ficou assim, ó, 48 é igual a 8 vezes 10 a 5 vezes gama, né? Então o seu gama fica sendo 48 dividido por 8 vezes 10 a 5. O seu gama, ele fica sendo 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então a resposta fica sendo essa daqui, ó. Todas as potências aqui estão erradas, é 10 a menos 5, né? 10 a menos 5. Então aqui é 10 a menos 5. 6 vezes 10 a menos 5. Que eu pedi o coeficiente de dilatação volumétrica. Se eu pedisse o alfa, aí seria a letra C, né? 10 a menos 5. Mas é 6 vezes 10 a menos 5, então. Ali estava com 10 a menos 4 nas opções, mas é 10 a menos 5. Vamos para a próxima, então. Ponte Rio-Niterói, né? Vamos calcular aí a temperatura máxima, né? Que a Baía de Guanabara pode ter aí para Ponte Rio-Niterói dilatar bonitinho. Então, o que a gente faz? Delta V é igual a V0. V não, né? É delta L, porque aqui é dilatação linear. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. A gente vai calcular o delta T nessa história. A ponte ela está segmentada aí, ó, com espaço de 12 centímetros. Então vamos colocar aqui 0,12. É o delta L máximo que ela pode ter. O comprimento inicial é 400. O alfa do material é 1,2 vezes 10 a menos 5. 1,2 vezes 10 a menos 5. Agora vamos fazer o delta T, né, nessa história. Qual que é o jeito mais fácil de fazer? Eu faria assim, ó. Eu colocaria 1,2 vezes 10 a menos 1. É isso, voltei com a vírgula aqui, uma casa, né? Então fica 1,2 vezes 10 a menos 1. O 400, 4 vezes 10 a 2, vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes delta T. Dessa história eu já corto 1,2 de um lado com o outro. E aí eu tenho o meu delta T como sendo 10 a menos 1, dividido por 4 vezes 10 a 2, menos 5, menos 3, né? 10 a 2, menos 5, menos 3, foi 10 a menos 3 aqui para baixo. Daqui você tem o 10 a menos 1 com 10 a menos 3, vai dar 100, dividido por 4, que vai dar 25 graus Celsius de variação de temperatura. A temperatura final é a temperatura que você tinha mais o que você variou. Então a sua temperatura final, ela fica sendo quanto que você tinha? 20, mais o que você variou. 25 graus Celsius, o que vai dar a temperatura final de 45 graus Celsius. Né? Aqui é só lembrando que a variação é o final menos o inicial. Então, a temperatura final é a variação mais o inicial. Por isso, então, 45 graus Celsius. Agora chegamos aqui na do brinquedo de rolimã. Né? A ideia é a seguinte, né? Você tem um eixo de metal que não encaixa no rolimã feito de aço, não é isso? De ferro. De aço. Então, o aço ele precisa dilatar mais. Vamos pensar, ΔS é igual a S0, beta delta T. O aço ele precisa dilatar mais do que o metal. Você vai esquentar os dois, o aço, para encaixar, ele tem que ficar mais largo do que o metal, porque o metal vai por dentro, o aço vai por fora. Então, para você abrir esse rolimã, a área dele, o furo dele aumentar, o ΔS dele tem que ser maior. Então, o beta dele tem que ser maior, já que os dois têm o comprimento, a área inicial próxima, né, bem próxima uma da outra, quase entrando, e a variação de temperatura vai ser a mesma. Então, nessa história, o beta do aço que tem que ser maior do que o beta do metal. Ou o metal tem que dilatar menos, né? O metal tem que ter um beta menor, necessariamente menor. Ou o aço tem maior ou o metal tem um menor, né? Então, o metal em relação ao aço. O metal é menor. Né? O aço é maior do que o metal. Bora lá. Aí, ó, a questão aqui, essa questão ela fala, né, do muro. Né? Você tem dois muros. Então, aqui, ΔS é igual a S0, beta, delta T. Um dos muros tem comprimento de 200 metros quadrados, que é 2 vezes maior do que o primeiro muro, que é 100 metros quadrados. Só da área inicial ser 2 vezes maior, a variação de área já é 2 vezes maior. Só que, além disso, esse muro maior sofre uma variação de temperatura de 40, que é o dobro de 20. Então, a variação de temperatura também aumentou 2 vezes. Então, a área também aumenta 2 vezes.
no final das contas, a sua área aumentou 4 vezes. Então, 4 vezes maior. Vamos para a próxima. E a última. Aí, você tem um copo d'água dentro de um frasco, né? Dentro de um copo aí. A 4 graus Celsius. Aí, o que você faz? Se você esquentar a água, se a temperatura da água aumentar, o volume dela vai aumentar. O volume dela vai ser maior do que o volume do material hipotético. Então, vai derramar. E se você esfriar, diminuir a temperatura a partir de 4 graus Celsius, o volume dela também vai aumentar. Então, o volume dela vai ser maior do que o do material. Então, ela também vai derramar. Então, quer dizer, a 4 graus Celsius, se você esquentar ou esfriar a água, vai ter o derramamento, vai ter o transborde. Então, qualquer variação de temperatura fará com que a água transborde. Então, galera, fechando aqui a nossa correção das questões. Estamos de volta. Valeu demais. Até a próxima. Aquele abraço.